Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos trabalhar agora língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar os tópicos bem importantes relacionados a texto, tipologia textual e também discursos direto, indireto e indireto livre. Então, começando com a tipologia textual. Por que é importante eu entender tipologia textual? Qual a importância disso na hora de você fazer uma questão de prova? Quando você tem língua portuguesa, nós temos sempre textos de referência. Então, o que você tem que cuidar? Sempre tem um texto de apoio e a partir dele você tem questões. Geralmente, quando você trabalha com uma prova de língua portuguesa, é importante que você entenda o tipo de texto que você tem em mãos. Você pode ter questões especificamente de tipologia textual e também pode ter uma questão em que esse conhecimento é importante para que você consiga responder aquela questão. Às vezes, uma questão de compreensão, ela pressupõe que você já domine esse conteúdo. Então, ora ele vem como uma questão específica, ora vem como uma parte importante que você tem que conhecer e ter um conhecimento prévio para poder fazer uma questão de compreensão, de coesão, algum tipo de questão. Então, aqui as tipologias mais importantes que eu vou destacar agora, que são aquelas realmente mais cobradas, você tem aqui, ó, narração, descrição, dissertação, que pode ser expositiva ou argumentativa, vou explicar para você a diferença, a injunção, a predição e conversacional. Então, são algumas tipologias importantes. Lógico, o destaque para esse assunto é o texto dissertativo, porque é o mais cobrado nas provas, mas você pode encontrar sim outros tipos de textos. A narração, por exemplo, acontece muitas vezes em textos literários. Então, a literatura, ela faz muito uso da narração, tá? Outra coisa importante, você pode ter um texto dissertativo em que predomina a dissertação, mas aparece, às vezes, num parágrafo, num pedaço, num trecho, a narração, aparece um pedacinho de narração, aparece um pouco de descrição. Então, mesmo que você tenha tipologias diferentes, às vezes um texto pode ter um pouquinho de cada uma delas. Só que sempre tem uma que predomina, uma que aparece mais. Então, tem que saber agora, a intenção é saber assim, qual é a característica essencial de cada uma das tipologias, que eu sei assim, quando eu encontrar isso eu consigo perceber que é uma narração ou que é uma argumentação, como eu percebo isso. Então, me acompanhe agora. Na narração sempre é contar alguma coisa. Você vai contar um fato, contar uma história, contar uma fofoquinha do dia, do fim de semana. Sempre a narração é isso, vai contar alguma coisa. Então, quando você conta um fato, você vai narrar isso, você vai ter que trazer acontecimentos. E esse é o texto narrativo. A base da narração é contar alguma coisa. Pode ser real ou não, pode ser uma coisa que realmente aconteceu ou algo que não, que é fictício, algo inventado, uma história, uma criação, sem problema nenhum. Qual a ideia principal? Tem sempre uma cronologia, uma sequência lógica de fatos, tem um começo, meio, fim, você vai encontrar personagens, um lugar, um ambiente, sempre tem que ter essa ideia bem marcada. E uma característica bem legal de textos narrativos é o emprego dos verbos no pretérito. Então, você encontra muitos verbos no passado, porque você conta algo que já aconteceu. Daí, também pode acontecer o presente histórico, tá? Mas daí, Giancarla, qual a diferença entre pretérito e presente histórico, por exemplo? Então, se eu contar para você assim... Joana saiu de sua casa e foi assaltada, tá? Eu contei algo no passado. Agora se eu falo assim, Joana sai de sua casa e é assaltada na manhã de segunda-feira. Então, eu usei verbos no presente, mas estou contando algo realmente que aconteceu. Então, isso é o presente histórico. Pode aparecer sim. Claro que predomina o emprego dos verbos no pretérito. Legal? Fechando a narração, vamos agora para a descrição. O que é descrição? Você vai descrever, o próprio nome já diz. Aqui, o que vai aparecer muito é um detalhamento, detalhes, características. É isso que vai aparecer muito num texto descritivo. O que acontece muito? Muito emprego de adjetivo, porque o adjetivo, qual a função de um adjetivo? É descrever, dar características, caracterizar alguma coisa.
Você pode descrever um ambiente, uma pessoa, qualquer coisa. Tudo pode ser descrito. E você pode fazer tanto física, por exemplo, você vai escrever uma pessoa, a pessoa é alta, tem olhos castanhos e tal, fisicamente ou psicologicamente. É uma pessoa otimista, é alegre, divertida. Então a descrição pode ser física, pode ser psicológica, pode ser uma descrição de um ambiente, de um lugar, de um acontecimento, de alguém, não importa. Pode ser qualquer, sempre quando você vai caracterizar, dar características, você usa a descrição. A descrição geralmente é algo que você não vai encontrar sozinho. Eu trouxe aqui um exemplo. O texto narrativo aqui, ó, só para a gente fechar o narrativo, eu trouxe aqui a ideia do conto como exemplo. Pode ser um conto, um romance, um texto literário como um todo, uma fábula. Então, você vai perceber que no conto você tem personagens, uma ambientação, um contexto. Isso é o texto narrativo. Exemplo de uma descrição, um cardápio. Por exemplo, um cardápio você tem lá quais são os pratos, a descrição, o que vem em cada prato, como ele é organizado, às vezes tem uma imagem. Então, o cardápio é um exemplo de uma descrição, tá? Para você entender essa diferença. Agora, dissertação. A dissertação, aí eu vou dar uma atenção especial aqui, porque é o que você mais vai encontrar nas provas. Claro que o texto dissertativo ele é muito amplo, tá? Assim, é muito mais usado, aparece demais, a gente usa muito mais a dissertação. O que é dissertar? Sempre é falar sobre alguma coisa, tá? Falar sobre. Então, você pode falar sobre um assunto e você vai dissertar, dar explicações, informações, dados, estatísticas. Isso é dissertar. Aí, o que vai acontecer? Nós podemos ter uma dissertação que é 100% expositiva ou informativa, que a ideia é apenas mostrar alguma coisa. Na dissertação expositiva ou informativa, a intenção é apenas apresentar uma informação ou um dado, uma estatística, um conceito, só isso. Você pode apresentar até um conceito. Por exemplo, um resumo. Você faz um resumo, você vai apenas apresentar um texto de referência. Então, o resumo é um exemplo bem clássico de uma dissertação expositiva, tá? E a ideia é apenas mostrar mesmo. A palavra-chave é apresentar algo. Já na argumentativa, o que você vai ter aqui? Você vai apresentar algo? Vai também. Só que junto com essa apresentação, você vai ter que opinar também. Então, é apresentar, mas opinar, porque a ideia de argumentação é você trazer um ponto de vista, uma tese a ser defendida, algo bem importante em relação à ideia de trazer um texto dissertativo. Para a redação, por exemplo, geralmente as bancas que trabalham na área de tribunais trabalham muito com as questões argumentativas, as redações argumentativas. Que a ideia é ver o seu ponto de vista, se você consegue jogar uma informação e explicar, justificar o seu ponto de vista. Por exemplo, um editorial de um jornal, você vai ter ali a opinião do editorial sobre um assunto, um artigo de opinião vai aparecer aqui. Então, são textos em que você, além de apresentar, também opina. Isso é importante para estabelecer uma diferença entre exposição e argumentação, é a opinião mesmo que faz isso. Aí temos a injunção. Não é um texto assim tão comum de você encontrar, às vezes, numa prova, de forma tão escancarada, mas você pode encontrar a injunção no meio de um texto dissertativo, por exemplo. O que é injunção? É instrução, é um texto instrucional. Então, você vai ter ali instruções de como fazer algo, ordens como você tem que fazer alguma coisa, e os verbos geralmente aparecem no imperativo. Aqui um exemplo é manual. Manual, por exemplo, você compra um aparelho celular, você vai ter lá o manual de instruções, como ligar, como fazer isso, se tiver algum problema, então você já tem ali um manual que dá as instruções do que você tem que fazer. Essa é a ideia principal da injunção. Então você pode encontrar no meio de um texto a injunção, é mais como encontrar no meio do que um texto somente injuntivo ou instrucional. Temos aí a predição. Predição é de
previsão, de prever alguma coisa. A marca pontual da predição é probabilidade. São textos que vão prever alguma coisa, a ideia é essa. Então, previsão é o que marca um texto preditivo. Um exemplo, nós temos aí horóscopos, que são exemplos mais, talvez, do dia a dia, que são uma previsão do que pode acontecer. Então, a ideia da predição, ela aparece como probabilidade. Claro, não só horóscopo, pode ter, por exemplo, uma predição do que pode acontecer em determinado assunto, o que é possível que aconteça se houver uma atitude errada. Então, são textos preditivos, eles tentam prever alguma coisa que pode acontecer. Por fim, o texto conversacional, que a base dele é o quê? O diálogo. Então, num texto conversacional, você vai ter sempre a presença de interlocutores, ou seja, o locutor e o receptor. Locutor é quem fala, receptor é quem recebe. E essa troca existe. Muitas vezes num texto conversacional, por exemplo, numa entrevista, você pode ter quem pergunta e quem responde. E esse papel, às vezes, também pode ser invertido. Então, aqui você vai encontrar, sim, a presença de interlocutores. Por isso é importante, por exemplo, estabelecer uma diferença. Um texto dissertativo, ele não pode ter marca de interlocução. O que é marca de interlocução? Você não pode conversar com o leitor, colocar lá no texto você, ou dar uma ordem para o seu leitor. Não pode fazer isso numa dissertação, porque a base da interlocução é um texto conversacional. Então, é a diferença que a gente tem em relação a eles. Aqui, fechamos as tipologias textuais. A ideia é trazer para você uma noção bem geral, estabelecendo as diferenças entre as tipologias textuais. Agora, uma marca bem interessante é que, junto com as tipologias, claro que existem muitas formas de você organizar um texto, nós temos dentro das tipologias a forma de escrever as frases, os discursos que nós temos. Aí sim nós vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de discurso. Por quê? Temos discurso direto e discurso indireto. Uma parte bem interessante é que no texto conversacional, algo que acontece bastante é a presença de discurso direto. Então, a ideia agora é estabelecermos essa diferença. O que é um discurso direto, discurso indireto e indireto livre? Vamos lá, me acompanhe agora também essa diferença entre os tipos de discurso. Agora, falando um pouco sobre tipos de discursos, eles, claro, estão presentes nos textos. Lógico, porque você vai ter textos que são escritos por meio de frases. Essas frases podem vir por meio de discurso direto, indireto ou indireto livre. Isso pode aparecer no seu texto. Então, a ideia é estabelecer essa comparação. O que é um discurso direto, indireto e indireto livre? Esse aqui não é tão comum e tão cobrado. Pode aparecer, às vezes, numa outra questão. Quando a banca deixar um pouquinho mais difícil o seu texto, a sua questão, ela vai trabalhar um pouco com o indireto livre. Ou quando vem alguns textos literários também pode aparecer esse tipo de discurso. Agora, o mais comum é você ter o direto e o indireto. E, às vezes, algumas questões pedem para você transpor de um para o outro. Mudar do direto para o indireto e vice-versa, tá? Então, a base é entendermos bem especificamente a diferença entre direto e indireto. Então, começando pelo discurso direto. O que é um discurso direto? Aqui você vai ter uma citação fiel da fala de alguém. Então, alguém falou algo, é reproduzido de maneira fiel tudo que a pessoa disse, conforme ela disse. Então, vai aparecer muito aqui nesse tipo de discurso os verbos dicende junto aos sinais de pontuação. O que é isso? Verbos dicende são aqueles verbos que anunciam algo. Falar, dizer, responder. Então, disse isso, 2 pontos. Geralmente, você vai encontrar muita presença do sinal de pontuação para marcar essa diferença. Você vai encontrar, geralmente, emprego de 2 pontos, porque ele anuncia a fala de alguém. Você pode encontrar emprego de aspas. Você vai encontrar travessões. Então, aqui você vai ter sempre a citação fiel da fala de alguém. Como a pessoa disse alguma coisa e vai ter uma reprodução 100%. Por exemplo, olha o que nós temos aqui. Os cidadãos diziam,
dois pontos, aqui dizia um verbo dicende, vai anunciar algo, queremos justiça. Então, você tem aqui a marca das aspas, elas mostram que é a reprodução fiel do que os cidadãos diziam. Então, isso daqui é um discurso direto. Discurso indireto, ou direto, outro exemplo. José disse, dois pontos, aqui o verbo também dicende. Aqui é uma frase que você começa com um travessão. É a fala dele. Minha mãe precisa praticar esportes. Então, o discurso direto, você vai ter verbos que anunciam algo e você vai ter a presença da pontuação, que ela é determinante para você fazer a diferença entre direto e indireto. Agora, indo para o discurso indireto, a ideia é a seguinte: o discurso direto é a citação fiel de alguém. O discurso indireto é a reprodução da fala de alguém. Então, alguém disse algo e você vai contar para alguém o que a pessoa disse. É uma reprodução. Aí você vai apenas marcar que não é a sua fala, é a fala de alguém. Aí tem que ter a presença de algumas características. Por exemplo, a fala, esse discurso vem na terceira pessoa porque você vai contar algo sobre alguma coisa. Não tem pontuação aqui para diferenciar. Pode sim aparecer e vai aparecer, por exemplo, os verbos dicende, dizer, responder. E é muito comum, para que você consiga marcar essa diferença, a presença de conjunção integrante. Então, o que vai aparecer bastante nesse tipo de discurso indireto, porque você vai reproduzir o que alguém disse. Então, olha só, aqui nós temos, os cidadãos diziam, dois pontos. José disse, dois pontos. Discurso indireto. Os cidadãos diziam que queriam justiça. Então, aqui, veja que a ideia é a mesma do discurso direto, eu não posso mudar a ideia, mas agora eu tenho, junto ao verbo, não tem mais sinal de pontuação. Eu introduzi aqui uma conjunção, que é uma CSI, uma conjunção subordinativa integrante, e eu apenas tive que alterar o tempo do verbo, a forma dele, porque eu estou contando o que eles disseram. Aqui, José disse que sua mãe precisa praticar exercícios. Veja que antes José disse, dois pontos, minha mãe. Como ele que disse, ele vai falar, minha mãe. Agora estou contando o que ele disse. Então, eu tenho disse que, olha aqui, ó, terceira pessoa. Então, essa é uma diferença bem sutil entre discurso direto e indireto. Importante perceber essa diferença aqui. Uma das coisas mais evidentes é, aqui não tem pontuação, no discurso direto tem pontuação. Essa é a marca mais evidente que nós temos dos dois tipos de discurso. Aí o direto livre é como se fosse uma junção de discurso direto com o indireto. Geralmente você vai encontrar isso em textos literários. Ele tem muito um tom reflexivo, de dar opinião, de manifestar algum tipo de sentimento e não tem padrão. Ah, como é que aparece? Pode ser de qualquer jeito. Então, olha aqui um exemplo. Imagine que você está lendo um texto, ele está sendo narrado. É assim, 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 as provas de concurso são muito difíceis, o momento da prova chegou. De repente, vamos lá, eu sei que consigo. É como se alguém estivesse narrando alguma coisa e, de repente, aparece a fala do personagem. É mais ou menos assim. Então, você tem o discurso indireto livre. Aí, no discurso direto livre, você tem o quê? Esse discurso direto, ele vai aparecer junto com o indireto. Não tem uma pontuação evidente ou um padrão. Mas você vai ter, sim, uma fala, um narrador está contando algo e no meio da fala desse narrador aparece como se fosse a fala do personagem. A dificuldade de você destacar isso é que nessa parte do discurso direto não fica evidente com uma pontuação. Você tem que perceber pelo contexto. Então aqui o contexto é essencial, por isso que se torna um pouco difícil de perceber quando o discurso é indireto livre. Pelo menos não aparece muito, mas pode haver sim quando a questão é um pouquinho mais difícil. Questões para analista, por exemplo, são questões mais pesadas, então pode aparecer aqui. Agora temos, para a gente finalizar, a transposição de discursos. O que acontece?
Muitas bancas podem pedir assim para você, para que você ou identifique se o discurso é direto ou indireto, e pode pedir para que você marque, por exemplo, a transposição de discursos. Então, o que é a transposição? Mudar de um para o outro. Olha só, preciso sair mais cedo hoje. Então, eu tenho aqui um discurso direto, porque eu estou dizendo, eu preciso fazer isso. Agora, no discurso direto, eu vou contar o que eu ouvi de você. Disse que precisava sair mais cedo hoje. Então, você está dizendo que alguém falou. Disse que precisava. Então, aqui vai marcar terceira pessoa. Discurso direto. Isto não é verdade. Estou dizendo para você. Disse que aquilo não era verdade. Então, o discurso direto ele é muito próximo porque a pessoa fala. No indireto é como se estivesse distante daquela fala. Eu estou apenas contando e reproduzindo a fala. Então é importante perceber a diferença aqui. No seu material você tem outros exemplos, tá? Eu destaquei apenas aqui 2 exemplos, mas é importante que você saiba identificar quando é um discurso direto, quando é um discurso indireto e fazer essa transposição. É bem importante que você perceba isso. Claro, aqui você faz com a prática, tá? Então você pode ter questões de todos os jeitos, encontrar uma coisa ou outra e perceber que a diferença básica é sim a presença de uma fala muito mais precisa, direta, e aqui você tem muita presença de verbos com conjunções. Aparece bastante aqui, legal? Bom, pra gente agora fechar bem aqui nosso conteúdo, falamos aí sobre tipologia textual e discursos direto, indireto livre. Vamos agora para alguns exercícios, que é importante perceber isso na prática, sabe? Perceber a diferença desses 2 tipos de conteúdos e como eles aparecem. Então, me acompanhem lá na nossa primeira questão, tá assim. Em relação aos modos de organização textual, esse texto apresenta em sequência. Então, olha só, o texto não é um texto difícil, tá? Eu acho que talvez as opções de resposta é que são um pouquinho mais complicadas, mas ele está assim, ó. A maioria dos países da América Latina, incluindo o Brasil, só começou a montar seu sistema escolar quando em muitas outras nações do mundo já existiam universidades bem estruturadas e de qualidade. Mesmo assim, era um privilégio para poucos. Apenas nos anos 1970 e 1980 começou na América Latina a discussão sobre a educação ser um direito de todos. Veja que até agora, nessa parte, nós temos uma narração bem sutil. Está sendo contada alguma coisa. A maioria dos países só fez isso. Você percebe que existem aqui fatos históricos. Olha as datas que aparecem aqui. Então, você tem apenas uma narração de acontecimentos. Mas, claramente, ainda nos falta a percepção moderna de que esse é um fator estratégico para o avanço. Se buscamos uma sociedade ancorada no conhecimento, tudo, absolutamente tudo, deve se voltar para a escola. Então veja que a partir desse mas claramente, você não tem mais um fato contado, narrado, não tem mais isso. Aqui é a marca de opinião do narrador, da pessoa que escreve o texto, do narrador. Ele está dando uma marca, mas claramente nos falta isso. E ele dá essa ideia. Se buscamos, ele fala tudo, absolutamente tudo. Então você tem a marca de opinião. O que acontece? Qual a resposta adequada para a questão aqui? A letra E. Por quê? Aí o texto, como é que ele se organiza em sequência? Primeiro é uma narração de fatos historicamente situados em formas verbais no pretérito. É isso mesmo que aparece. A argumentação, que é como o texto foi construído, observada nas opiniões emitidas em formas verbais no presente. Perfeitamente, essa aqui é a resposta. Você tem, de um lado, fatos narrados com verbos no pretérito e, de outro, a marca de opinião marcada com verbos no presente. Por isso, a letra E é perfeitamente a resposta da nossa questão. Próxima questão. Temos aqui uma poesia que é intitulada Dona Doida, da Adélia Prado. E tá assim: na construção do poema predomina. Como assim predomina? O que mais aparece, o que é mais evidente aqui. Predomina o quê? Então nós temos o seguinte, a ideia aqui, eu sugiro que você pare um pouquinho a aula, leia com calma o texto para você perceber isso melhor, mas aparece o seguinte: uma vez quando eu era menina, choveu grosso.
com trovada e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Então, depois, quando você for ler isso com mais calma, você vai perceber que você tem uma história aqui contada, alguns acontecimentos em sequência. Você vai perceber que isso aparece. Então, o que predomina aqui? É a letra E, é um texto em que predomina o tipo narrativo. E você tem aqui advérbios, por exemplo, que é o agora e quando. Como é que eu percebo isso? Agora é assim. Então, quer dizer, no momento atual. Quando eu era criança, quando aconteceu isso, então são geralmente os advérbios antes, hoje, atualmente, é agora, quando, depois. São advérbios que ajudam a marcar o tempo, a cronologia. Então é muito comum você encontrar em textos narrativos a presença de advérbios também para estabelecer uma sequência de fatos. Então, letra E, resposta da questão. Continuando, temos aqui uma questão que trabalha com a seguinte estrutura. Só tem uma assertiva e fala assim: o texto é predominantemente argumentativo. Predominantemente é que aparece mais, está em evidência, é a base do texto, é o que realmente o caracteriza na sua essência. Uma vez que nele se defende determinado posicionamento com relação à avaliação acerca da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de advogados. Veja que o texto começa assim: a pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para os serviços profissionais da ANA não comporta uma resposta genérica, seja dessa maneira ou dessa maneira. Na verdade, o campo de atuação do advogado é bastante amplo. Então, veja aqui você tem o assunto destacado no início. E no decorrer do texto, o narrador ele quer mostrar alguns posicionamentos. E ele fala depois dessa construção, depois ele começa o segundo parágrafo. O estudo desse problema exige muita ponderação, repudiando-se isso. Existem, no entanto, assuntos de grande repercussão política. Então veja que o texto, praticamente, ele fala sobre o mesmo assunto e realmente existe uma argumentação marcada aqui em relação a isso. Por isso que a resposta tem que ser uma resposta certa, porque realmente é isso que o texto tem como base dele. Aí, no texto que nós temos na próxima questão, temos a seguinte informação. Uma das propriedades linguísticas que caracterizam o texto como narrativo, a banca já fala que ele é narrativo, é a predominância de. A banca já disse que ele é narrativo. E olha as opções de resposta. Adjetivos empregados para descrever o narrador. Quando é para descrever, é texto descritivo. B. Construções gramaticais típicas da modalidade oral. O texto narrativo não precisa ser da modalidade oral. Formas verbais no pretérito. Aí sim, perfeitamente essa é a minha resposta. E orações construídas determinados? Não, né? Então, o que aparece que caracteriza um texto narrativo? Verbos que estão no pretérito. Então, essa é a resposta adequada para a nossa questão. Então, fizemos questões de tipologia textual. Agora, algumas questões de discurso direto e indireto. Então, vamos lá. Transpondo-se para o discurso direto, a fala atribuída a Felipe Gonzalez obtém-se as seguintes formas verbais. O que acontece? Já tem a fala de alguém que está no discurso indireto. Agora eu tenho que colocar no discurso direto, como se fosse reproduzir o que ele disse na hora em que ele disse. Então o texto está em terceira pessoa. Você tem que pensar que ele agora tem que ficar na primeira pessoa. Então vamos lá. Numa visita ao Brasil, pouco depois de sair do governo da Espanha, Felipe Gonzalez foi questionado sobre o que gostaria de ter feito e não conseguiu. Depois de pensar alguns minutos, disse lamentar que, apesar de avanços importantes na educação, os jovens ainda se formavam e queriam saber o que o Estado faria por eles. Então, aqui o que acontece? Nós temos que verificar que a ideia seria assim: depois de pensar, disse, 2 pontos. É como se eu tivesse abrindo a fala naquele momento. Quando ele disse isso? Então, o que a gente vai ter aqui? O que fica mais adequado? Lamento que, apesar disso, os jovens ainda se formem e queiram saber. Aqui, nesse caso, a ideia é que é como se você estivesse no momento em que ele disse. Então, eu tenho que colocar verbos adequados para aquele momento. Por isso que a resposta adequada é a letra A, que é lamento, formem e queiram. Próxima questão.
Aqui nós temos um trecho e a ideia é a seguinte: transpondo corretamente para o discurso indireto, agora é a ideia de tirar do direto e ir para o indireto, agora é o contrário. O início do texto obtém a seguinte formulação. Então, a fala é a seguinte: ouso convidar-vos, senhores, estou falando com vocês, a buscar para os cidadãos aquilo que Luís XVI encontrou para os soldados. Estou falando isso, agora eu vou contar o que eu disse. Voltaire ousou convidar-nos, agora estou dizendo o que ele disse. Então, eu tenho que tirar o vocativo, lógico. Ousou convidar-nos, agora eu vou ter que conjugar os verbos aqui. A que buscássemos para os cidadãos aquilo que Luís XVI já encontrara para os soldados. Então, a letra C é a parte adequada, porque eu tenho simplesmente uma reprodução do que ele contou, do que ele disse. Portanto, aqui, resposta letra C. Próxima questão, agora é uma questão que a gente tem que identificar o seguinte: há a presença de discurso indireto em. Aqui a banca só quer que você encontre qual frase é marcada pelo discurso indireto. Só. Vamos lá. A. Eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundos para o rio. Eu invejava, estou contando que eu estou dizendo isso, eu invejava isso. Não é discurso direto. B. Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles, ver até onde chegar a enchente. Eu estou contando isso, a gente fazia isso. Então, não é discurso indireto. Então, vinham todos dormir em nossa casa. Eu estou apenas nossa casa, veja que tem primeira pessoa. E a marca do discurso indireto qual é? Terceira pessoa. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito. Como se fazia café e se tomava café tarde da noite. Aqui não, aqui eu tenho presença de discurso direto, alguém está contando isso. E agora a letra E sim, ó. Às vezes chegava alguém a cavalo. Dizia que lá para cima do castelo tinha caído chuva forte. Dizia que, quer dizer, alguém chegava e dizia. Então aqui eu tenho a marca de discurso indireto pela presença do verbo, da conjunção, do que e dessa reprodução da fala de alguém, tá? Então, fechando aqui, discursos direto, indireto livre. É importante que você saiba a diferença entre eles e muito importante também saber que existem tipologias textuais e elas é que dão a cara do texto, a característica dele. Legal? Bons estudos para você então e até uma próxima aula.